Capítulo 41. Quando Alana tornou a despertar, o que viu foi um rosto negro e sério voltado para ela. Tratando-se de um desconhecido, deveria se assustar. Contudo, a verdade é que havia algo não apenas familiar naquele semblante, mas também amistoso e sereno. Olhando rapidamente em volta, Alana percebeu que o ambiente permanecia o mesmo, embora uma claridade límpida lhe indicasse que talvez estivesse no início da manhã. "Você é o Masi?" indagou ela, olhando com curiosidade o traje colorido que envolvia seu corpo. "Sim", foi a resposta breve. "Eu me lembro do seu rosto. Já nos encontramos antes." "Naquele dia, na montanha. Você veio antes de Oiá." Ele sorriu amistosamente e indagou com amorosidade: "Como se sente?" "Estou bem, acho." "A ferida já está praticamente cicatrizada", observou ele, ajeitando as bandagens no coração de Alana. "E agora você despertou. Sua mente está em condições de compreender que esse sangue e o corte de onde ele provém são apenas uma impressão, meros reflexos do ferimento que foi produzido em seu corpo físico." "Você fala difícil, Masi. Quer dizer que eu posso me curar, se quiser, porque aqui as feridas não existem de verdade? É isso?" "Exatamente." Shayla já havia me explicado. "Ela ainda está em processo de cura. Seu coração também sangrava quando a encontrei, mas o que resta agora é uma pequena cicatriz, que ela não conseguiu ainda dissolver. Resíduos da lembrança dos acontecimentos que causaram sua morte." "Não precisa me lembrar", tornou ela acabrunhada. "Sei que a culpa foi minha." "Não foi minha intenção lembrá-la de episódios dolorosos. Quanto à culpa, você precisa aceitar o que fez e se perdoar, porque Shayla não lhe guarda nenhum ressentimento." "Eu sei, já conversamos sobre isso." "Ótimo." "E quanto a você, por que veio me ajudar? Qual o seu interesse em mim?" "Shayla não lhe contou? Você não sabe que fomos irmãos?" "Ela me disse, mas não compreendo. Quando fomos irmãos?" "Quando vivemos juntos na África, de onde fugimos após nossa aldeia ser atacada por uma tribo inimiga. Não se lembra?" Masi passou a mão na testa de Alana, ativando o centro de memória de suas vidas passadas. Aos poucos, as imagens foram se delineando em sua mente, e ela se lembrou de tudo. Afinal, não acontecera havia tanto tempo assim, e os fatos ainda se encontravam muito presentes em suas lembranças. "Ninenia!" exclamou ela, revirando os olhos, como se uma vida inteira se desenrolasse rapidamente à sua frente. "Eu me chamava Ninenia. E sim, lembro que você era meu irmão. Foi na África. Fugimos de nossa aldeia, que foi atacada por uma tribo rival, e fomos para um lugar chamado Cartago. Não é isso?" "Exatamente." "Mas espere. Não fomos felizes lá. Não durante muito tempo. Havia um mercado, um soldado romano, alguém que..." Calou-se, sentindo a dor da lembrança de algo que foi difícil. "Sim, Alana, ele a abusou." "Mas não foi só isso. Ele me matou. Cravou uma espada em meu coração. Mas havia um outro soldado. Ele tentou me ajudar, mas não teve tempo." "Marcos Tito. Ele é o soldado que tentou tirá-la das mãos do abusador." "Marcos Tito", repetiu ela, espantada.
Sim, só podia ser. Mas espere, tem algo mais. Esse outro soldado, o que me abusou e me matou, pelos deuses, era Marlon. Você se lembrou de tudo, Alana. Marlon ainda é um espírito embrutecido, como quase todos ainda o são, e não teve discernimento suficiente para delinear os rumos dessa encarnação, mas entendeu os planos traçados para ele e acreditou que poderia mudar alguma coisa entre vocês. No começo parecia que ia dar certo, porque ele realmente conseguiu desenvolver algum tipo de afeto por você. Mas Marlon possui uma tendência ao mal que é difícil de contornar. Quando seu espírito soube que foi Cartimandua quem mandou matá-lo, intimamente ele culpou você pelo ocorrido, e todo o ódio reacendeu. E como havia mesmo se apaixonado por você, viu-se presa de sentimentos confusos e contraditórios. Se ele conseguiu sentir afeto, então alguma coisa melhorou, ou não. De uma certa forma, sim, ele gosta de você, mas não consegue ainda se desvincular do orgulho e do que ele sempre buscou em suas vidas passadas, que foi o poder. E é por isso que sempre que desencarna, ele logra conquistar um posto de poder na treva para onde vai. É uma forma de compensar o propósito que não alcançou em vida. Mas ele odiava os romanos. Como? Se já foi um também. Primeiro, ele não tinha lembranças de que havia sido romano. E depois, não eram os romanos propriamente que ele odiava, mas o poder que possuíam e que ele invejava porque não podia ter. É por isso que ele detestava tanto Marcos? Exatamente. Marcos era um centurião na época, alguém hierarquicamente superior a ele, que o repreendeu, o humilhou e depois o matou. Para os espíritos empedernidos, não é algo fácil de se esquecer. Tem razão. Veja você, por exemplo, não guardou raiva e o perdoou. Você, Alana, está há muitos anos à frente das pessoas comuns dessa época. Como assim? Atualmente, o homem praticamente ainda vive na barbárie. Age impulsionado pelos instintos e desconhece valores sagrados, como perdão, bondade e compaixão. Boudica e minha mãe diziam que são sinais de fraqueza. Sua mãe ainda está perdida nas ilusões do mundo. Pensa que o mais importante é aumentar suas riquezas e se manter no poder. E Boudica? Boudica foi uma guerreira extraordinária, e seus motivos eram justos. Seus métodos, contudo, foram implacáveis. E apesar de seus atos não serem vistos como crueldade pelo seu povo, são contrários à lei do amor. Mas isso agora vai mudar com a chegada de Jesus. Jesus? O Nazareno, já ouviu falar dele? Sim, Marcos me contou sobre ele. Jesus morreu para nos deixar um exemplo de amor e bondade que muitos seguirão. Ouvindo você falar assim, fico até emocionada. Gostaria de tê-lo conhecido. Mesmo não o conhecendo, você pode se juntar a ele. Como? Aprendendo seus ensinamentos e desenvolvendo a lei do amor. Eu gostaria disso, Masi. Você me ensina? Com o maior prazer. Eu mesmo não nasci cristão, mas acompanhei do mundo espiritual a trajetória desse grande líder. Alana deixou o olhar vagar no horizonte, imaginando como teria sido bom conhecer Jesus, que devia ser um homem maravilhoso e muito diferente dos que ela conhecera.
mas seus pensamentos estavam mais ligados à sua própria realidade, de forma que ela afastou o fascínio que o Nazareno lhe causava e indagou, ansiosa. E Marcos, você sabe onde ele está? Seguiu seu próprio destino. Você, Alana, é uma guerreira com raro senso de lealdade, justiça, compaixão e bondade. Isso faz de você uma criatura especial, alguém que, como eu disse, está um passo à frente do comum de seu povo. Tudo isso é muito novo para mim, Masi. Para começar, nem sei onde estou. Shaila falou algo sobre uma cidade espiritual, mas não entendi o que isso significa. Não gostaria de dar uma volta? Assim você vai entender. Era um mundo diferente. Alana saiu para um corredor limpo e branco, como o quarto em que estivera. Acompanhando Masi, atravessou uma porta mais larga e se viu em um jardim esplêndido, coberto de flores coloridas e perfumadas, dispostas lado a lado com graça e harmonia. Entre os gramados verdes, vários caminhos cobertos de pedrinhas miúdas e esbranquiçadas cintilavam ao sol e reluziam como uma estrada pavimentada de prata. Ao longe, o céu claro e límpido estendia sobre o horizonte um azul tão vivo que ela esticou a mão para tocá-lo, a fim de se certificar de que não era tinta derramada. Como não alcançou, recolheu a mão e olhou para Masi, totalmente deslumbrada. Que lugar mais lindo! Exclamou, os olhos úmidos de emoção. Onde fica? Estamos na Britânia? Não exatamente. Estamos em algum lugar acima da Britânia. Como assim? Nas nuvens? Pode-se dizer que sim, avaliou ele com um sorriso de generosidade. No mundo espiritual superior, que é onde estamos, as cidades foram construídas no espaço invisível acima do solo. Maravilhada como estava, Alana disparou na frente de Masi, aspirando com profundidade os aromas refrescantes das flores e aquecendo-se ao sol morno. À medida que caminhava e encontrando outras pessoas, algumas vestidas de branco, outras trajando armaduras, outras ainda usando trajes próprios dos celtas. Como aquilo lhe chamasse a atenção, lembrou-se de verificar suas próprias vestimentas, surpreendendo-se ao constatar que usava uma espécie de túnica verde, bem clarinha, leve, macia e muito confortável. Ela alisou o tecido, admirada com a textura suave, e endereçou a Masi um olhar interrogativo. Não compreendo, declarou. Quando Marlon morreu, Kelvin me levou ao mundo dos mortos. Agora me lembro perfeitamente dele, mas era tão diferente, e Shaila estava lá. Marlon continua lá, agora liderando uma horda de assassinos e ludibriadores. Shaila disse que ele procura por mim, é verdade? Infelizmente sim. Ele pensa que pode levá-la com ele, ainda que contra sua vontade. Levar-me para onde? Para aquele mundo horrível de escuridão, aflição e medo? Sim, é o reino dele agora, o lugar que ele comanda com prepotência, impondo terror e uma obediência cega, com punições cruéis para os infratores das leis que ele mesmo criou. Que coisa horrível! Nunca pensei que ele pudesse se modificar a ponto de se tornar um ser maligno. Na verdade, ele não se modificou, apenas revelou sua verdadeira face. Veja bem, Alana, ninguém se modifica para pior.
A mudança interior é fruto do desenvolvimento de virtudes sagradas que, uma vez adquiridas, nunca mais se perdem. Quando alguém muda para pior, significa que abriu mão das defesas da alma que resguardam sua integridade, deixando de exercer o controle e o domínio sobre seus vícios e suas ilusões, e desvendando o que sempre esteve oculto dentro de si. Ou seja, em um caso, há modificação e no outro, revelação. Exatamente. A transformação pessoal tem duas vias. Para melhor, quando há um acréscimo de virtudes que levam a uma modificação sólida, autêntica e definitiva, ou para pior, quando as inclinações viciosas da alma encontram um meio de burlar a vigilância da mente e desvendam sua natureza perniciosa. No primeiro caso, a mudança é verdadeira. No segundo, apenas aparente. E Marlon encontra-se nesse segundo caso. A verdade, Alana, é que você nunca reparou na real essência de Marlon. Algumas vezes estamos tão envolvidos pelo afeto e pela admiração que não conseguimos enxergar o íntimo das pessoas e seguimos iludindo a nós mesmos. Mas os sinais estão lá. Ninguém consegue ocultar seus traços de caráter o tempo todo. Há sempre uma atitude aqui, uma ideia ali, uma palavra acolá. Coisas que, se bem observadas, demonstram a inclinação nociva que se busca ocultar debaixo de uma capa polida de perfeição e integridade. Eu nunca percebi nada disso em Marlon, até me encontrar com ele naquele lugar horrível. Não pense que isso é exclusivo de Marlon. Todos nós, em maior ou menor escala, podemos adotar esse tipo de comportamento, seja para alimentar nossos vícios, seja para nos proteger. E não devemos julgar ninguém. Entendi, Masi, mas é que tudo é muito novo para mim. Ainda não estou acostumada a estar morta. E as ideias que você traz, nunca ouvi em toda a minha vida, nem de Kelvin, que eu sempre considerei um mago sábio e inteligente. São as boas novas trazidas por Jesus, que se espalharão pelo mundo através dos séculos. E agora, vamos voltar. Você precisa descansar. Enquanto caminhavam de volta, Alana refletia em tudo o que Masi lhe dissera. Estava maravilhada com o mundo espiritual, desejosa de conhecer mais sobre a vida além da matéria. Havia tantas coisas que ela desconhecia. E o Nazareno? Parecia-lhe uma pessoa verdadeiramente especial, um homem extraordinário, que ela, embora não tivesse conhecido, admirava imensamente. Masi lhe prometera que ensinaria suas ideias, e só de pensar nisso, seu peito encheu-se de alegria. Ela não sabia o quanto era diferente da maioria das pessoas de sua época. E era essa diferença que a transformaria no ser grandioso que ela estava destinada a ser.